Galera do Gospel Retrô anos 90. Estou aqui com ele, João Batera, né? A gente estava aqui confabulando, aqui falando sobre os sucessos naquela época, né, João? Poxa, Pô, é muito bom, né? Fala um pouquinho aí sobre a tua experiência nos anos 90 aí, um pouquinho aí pra eu gente aí. tive, galera, mais oportunidade que estamos aqui com o nosso querido Graciano para falar um pouco do nosso legado, vamos dizer assim, que ele está falando dos anos 90, foi um grande ano de experiência profissional, porque os anos 90, apesar que o princípio básico começou mesmo em 84, 85, quando surgiu a banda Radioatividade. E nós fomos contratados para tocar no melhor lugar aqui de Campo Grande. Foi em 85, se não me engano. O melhor espaço que tinha em Campo Grande, chamada, que depois virou Disque Mel, né? Você lembra disso? Que era o Deganger. Não sei se o pessoal, a galera, lembra disso. Que nós fomos contratados, porque nós fomos escolhidos, olha bem, isso é uma honra, né? Para Campo Grande, para mim, como baterista, de ter sido escolhido, né, para tocar na melhor casa noturna, casa de show de Campo Grande. Que honra! Porque essa casa noturna, ela só vinha gente de nome, só gente de nome, e nós éramos os contratados, né, para abrir o show das bandas, Lobão, né? Só Paralamas acho que não foi, mas que tudo. Benito de Paula inaugurou com o Benito de Paula, e o Benito de Paula ficou tão feliz com aquele show que ele falou: pô, que Deus abençoe essa banda, que banda maravilhosa, nós tivemos, poxa, que felicidade. Bons momentos, bons momentos, a gente bons momentos. Me diz uma coisa, João, naquela época você fazia parte, né, como baterista. Isso. O Fernando César também. Fernando César e tinha o Maico. O Maico, né? O Maico, que era... Até vou contar um trecho aqui que aconteceu conosco lá. O Maico, ele era cópia... Ele chamava ele de Júlio Michael, porque o nome dele era Júlio, e botava Maico, que era o Maico do Michael Jackson, entendeu? Entendi. E eu, meu pai, na época, não nesse caso aí da DNG, meu pai foi do RB7, foi antes da banda. Então, o meu pai era empresário dele, fechava um show com a banda, então era separado. Mas esse Michael, ele teve uma trajetória tão bacana, que a pessoa fechava o olho e pensava que era o Michael Jackson mesmo. E ele dançava muito. E ele era tipo um showman, né? Um showman. E nós fomos tocar aquela música do... Lembra desse sucesso? A gente foi tocar essa música. Estava quase no final, porque ia ter tido show, não lembro de qual artista. Que depois nós entramos e terminamos. Aí fomos tocar essa música lá. A casa estava super lotada. E tinha um casal sentado quase no início ali da entrada, que alugou uma mesa ali no cantinho para ficar de longe só para ver a gente. Não queria ficar de perto para não ter aquele tumulto. Né? Ele ficou de longe, ele e a família sentado numa mesa lá, vendo a gente tocar. Aí a gente despediu tudo, terminou o show. Aí eles falaram assim pro dono da casa, Carlinho e... esqueci o nome do outro, Haroldo, eu me lembro disso. Carlinho e Haroldo, que eram os donos. Aí chegou para ele e falou assim: olha, nós não vamos pagar a conta, não. Não vamos pagar a conta, não. Eu falei: por que você vai pagar a conta? Eu não vim aqui para ouvir disco, cópia, playback. Eu vim aqui para ouvir música ao vivo. Esses caras lá em cima do palco fazendo mímica, rapaz, que isso? Não vou pagar, não. Bom, por que você não pagar? Mas não é amigo, né? Eles não fizeram mímica. Eles fizeram igual disco, que a banda era flashback, copiava as músicas da atualidade. Eu só vou pagar a conta se eles tocarem a música de novo para mim, tocarem a música de novo, para me perceber se é ao vivo é playback. Aí o dono lá falou assim: não, então, em vez de eu ficar aqui nessa mesa, eu vou lá para perto ver, pô.
Aí foi ele e a família toda ficaram em pé lá de frente pra gente olhando, a gente tocando. Aí eles acreditaram que era ao vivo. Quer ver que coisa, né? Que coisa acontecendo com a gente. Ele só pagou que a gente tem que tocar de novo para ele. Agora, se eu fosse o dono da casa, eu cobraria eles de novo. Eu cobraria 2 contas. Porque eles não acreditaram na gente. E essa foi uma trajetória muito bacana. Agora me diz uma coisa, João. Como foi a tua trajetória nesse período para o Evangelho? Como é que chegou o Evangelho? Quem foi o primeiro da família? A minha mãe... Já era evangélica? Não, ela não era. Ah, tá. A minha mãe, ela... E se eu contar a história da minha mãe, a gente fica o dia inteiro aqui. Não, seja objetivo. A minha mãe, ela sempre olhou o lado espiritual. Minha mãe sempre foi uma pessoa espiritual. Certo. Só que Jesus alcançou ela. E pelo Evangelho Quadrangular, que, por incrível que pareça, eu já estou lá na igreja que eu fui chamado para o ministério. E minha mãe foi a primeira vez, ela não era nem igreja, era um espaço pequeno uma lá, tenda, alugado lá, uhum. Que minha mãe começou a frequentar. Eu morava até no quilômetro 40, lá em Seropédica. E minha mãe falou assim: meu filho, quer visitar lá? Eu falei, vou sim. Então minha mãe firmou, eu não firmei, fiquei 6 anos lá, ajudava a obra, ajudei a construção da igreja, fiz um monte de coisa, mas o meu coração não era convertido, era convencido. Certo. E eu fiquei mais 12 anos fora, né? Eu já conhecia o Evangelho, já estava com a Bíblia na mão, mas não estava convertido. Pelo devido ao mundo. O mundo ainda era mais forte na minha vida. Com a trajetória do tempo, Jesus foi trabalhando na minha vida, me livrou da morte, de acidente de carro, várias passagens que tem comigo. Certo. Eu acabei sentindo no coração que Deus estava me livrando, que eu teria que mudar de vida. Senão, eu poderia morrer. Né? Entendi. Então isso aí fez com que eu me firmasse, né? 12 anos, eu fiquei 6 anos lá na igreja, convencido. Depois mais 12 anos fora. Aí me converti. Quando eu me converti mesmo, de fato, de verdade, era em 1994. Sim. Em 95 eu me converti e batizei. Porque eu conheci minha esposa, que você conhece. Sim. Que a minha esposa, ela já estava na igreja na época. E ela falou assim, poxa, eu ainda estou passeando no mundo ainda, eu estou querendo largar isso tudo aí, quero ir para a igreja. Eu falei, também estou na mesma coisa, eu já estava indo, né? Sim. Aí nós dois fomos para a igreja. Se uniram com objetivo. Mudar de vida, né? Porque todo mundo quer com Jesus quer mudar de vida, não quer? Com certeza. Aí, graças a Deus, hoje, Deus está me usando demais, inclusive, já, não sei se comentei contigo, Deus está me dando músicas, e eu estou escrevendo de manhã. Sim, eu estou notando que, às vezes, eu observo tuas mídias digitais lá, e você está cantando agora, está tocando e cantando, compondo coisas, né? E Deus está te dando esse dom que deu para o seu irmão Fernando César. Exatamente. Aí até minha irmã fala, a Shirley, né? A Shirley também, que fez uma participação também. Ela tem música no disco do Fernando. Uhum. E a Shirley falou, meu irmão, pô, como eu estou feliz. Eu falei, minha irmã, por que você está fazendo isso? Porque você está abrindo a boca. Você está abrindo a boca para adorar a Deus. Você não está medindo esforço de saber se canta bem ou não canta bem. Que eu, inclusive, falei um dia disso na igreja. Falei, olha, e o pastor lá me deu a oportunidade de cantar minhas músicas e outras músicas. E eu que abro o ministério lá e faço oração e tudo mais, né? Leio a palavra e tudo mais. Sim. Aí o que acontece? Aí um dia eu falei, cheguei e Deus me deu essa oportunidade de falar. Falei, olha, Deus está me dando esse ministério. Eu nunca fui compositor, sempre fui arranjador, já fiz até melodia para a música dos outros, mas compositor nunca fui. Mas depois que Deus começou a trabalhar na minha vida, comecei de manhã, acordar de manhã, Deus falar comigo, o Espírito Santo, eu sabia sair escrevendo. Ué, tô fazendo música? Eu nem acreditei em mim mesmo. Então o Espírito Santo começou a me usar, e eu já tenho umas 20 mais ou menos. Eu vou te mandar algumas para tu, porque você merece ouvir, porque tem muita música aí que tem mensagem.
O povo merece ouvir, né? Eu tô com o estúdio já, sabia? Só falta eu ir lá pra... Tô esperando aí aquele estúdio do parente do Matos. Ah, tá. Sabe quem é? O Matinho, né? Matinho. Eu chamei ele de Matinho. O Henriquinho. Não, o cara é bacana. Ele baixista, ele? Ele gosta de bateria pra caramba. Comigo, eu tenho que me dar uma aula naquela bateria pio dele lá, vou dar uma ajeitada. Aí ele falou, não, João. Tem o Henrique Nascimento, né? Que era baixista e tudo. Pode ser que seja Tem ele um mesmo. estúdio. Não, eu tenho o Heraldo Taylor, só que o Heraldo agora está em São Paulo, não está mais no Rio, não. Vem de vez em quando aqui e tudo, tanto é que o Mogeg, Alex e o Heraldo voltaram com o Melo Suite. Eu tenho o maior respeito pelo Heraldo, eu tenho história com o Heraldo. O Heraldo, gente, o cara super humilde, aquele camarada tem um coração, cara gosta, sensível pra caramba com música, um cara profissional. Ele tem até uma passagem que você sabe que eu toquei com ele no J Neto lá no Rio Sampa em 93, me parece. Olha só. Anos 90. História. Anos 90. E quem tava na guitarra? Heraldo. E naquela época o Heraldo não era guitarrista, era baixista. E Marcelo Nascimento montou uma banda. Marcelo Nascimento era o baixista. Era o baixista. Heraldo na guitarra, eu na batera, Bebeto no teclado, né? E o Moisés, falecido. Ô, Moisés, que saudade tem de você, Moisés. Poxa, que amigo, aquele foi sempre amigo. A gente, rapaz, tava lá na estrada para pegar o ônibus para Campo Grande. Aí veio Moisés com aquele Monza dele. Deu uma parada, falei, eu não conhecia bem ainda o carro dele. Eu pensava que era outra pessoa que ia me dar carro. Quando eu olhava, o Moisés com aquele black dele. Aí, ô João, vambora, rapaz, vambora pra Campo Grande, rapaz. Aí, pum, vinha com o Moisés, a gente vinha conversando pra caramba, cara. Que amigo que eu tinha, cara. Quando eu soube que ele morreu, eu fiquei muito, muito triste mesmo. Bem, gente, esse é um pouquinho do nosso papo, das nossas histórias dos anos 90, né? O que Jesus está fazendo na vida do João Carlos. Eu vou trazer isso aí para vocês depois. É muita coisa. Vocês conhecerem um pouquinho. Isso aqui é só um pedacinho, tá bom, gente? Ó, vem aí, hein? Gospel Retrô anos 90 em dezembro. Glória a Deus. Tá bom? E você tem que participar. Tamo junto. Valeu.